Bush, vamos no pote, cara, com você. Vou pedir pro meu amigo aqui. De quem é o papel de construir e estabelecer a cultura? Me veio o teu nome na cabeça, não sei porquê. Do líder. Eu acho que assim, porque nas empresas pequenas, aliás, eu acho que a maior parte do nosso público não tem empresa com milhares de, né? Então, são minorias, são poucas empresas que têm milhares de pessoas. Então, é mais fácil ainda, porque assim, se você tem uma empresa pequena ou média, como eu tenho, é claro que a cultura é do fundador, é das pessoas que estão ali vivendo com você no dia a dia, e depois a empresa vai ficando grande, não faz diferença. Então, todos vocês têm empresa com um monte de gente, mas se você for lá na ponta, eu conheço algumas pessoas do Flávio. O Flávio, é a cópia dele lá na ponta, tá? O líder dele. Isso você consegue disseminar dentro da empresa, a sua cultura, quando você é um líder admirado. Então, eu acho que é muito importante você cuidar de você ser o exemplo daquilo que você quer para a sua empresa, para o seu colaborador. Cara, criança vive de exemplo. Todos nós temos essa essência do copiar, do olhar para poder aprender e para poder seguir. Então, cara, não é à toa que se segue grandes líderes. E esse cara consegue implantar e permanecer a cultura da empresa. Então, para mim, não tenha dúvida, a responsabilidade é de quem pega no guidão. E aí, Alexandre, quem implanta essa cultura? Difícil acrescentar mais algo. Exemplo, exemplo, exemplo. Pensar se está fazendo as coisas com coerência, com consistência. O pessoal vai olhar 100% o que você faz, não o que você fala. E pensar nos detalhes, como eu tenho falado aqui. Né? Por exemplo, você coloca lá na parede, aqui é uma empresa colaborativa. E a gente somos amigos, vamos lá abraçar a árvore, e todo mundo tem que se ajudar e tal. E aí no departamento de vendas, você tem lá 10 vendedores, e um cara é o escroto, o escrotão não colaborativo que puxa o tapete, mas que vende. Sempre tem esse. Sempre tem o tóxico que bate meta. E aí o pessoal vai estar de olho. Porque no final do dia é quem você promove e quem você demite. Tá? No final do dia, essa é a coisa mais importante. Porque, parabéns aqui, tapinha, não. Quem você está promovendo? Quem você está demitindo? Então, se você pegou o tóxico e você demitiu o cara e falou, infelizmente, pessoal, esse cara aqui, apesar da venda dele ser alta, realmente vai fazer falta para nós, esse cara não está no nosso valor da colaboração. Então eu tive que tirar ele do setor. Aí você construiu realmente uma liderança. Você trouxe um ponto. Agora, se ficar lá no somebody love, não, veja bem e tal, mas não é bem assim, você pode escrever na testa de todo mundo colaboração, o valor vai embora por água abaixo. Tem uma ferramenta simplérrima, né? Que é um eixo vertical, cultura, horizontal, resultado. E aí a gente quebrar em 4 blocos e entender as pessoas. Tem muito empresário que dá um tapinha pro lado pro cara, não tem cultura, mas tem resultado, vou manter. E aí ele vai acabando com a cultura exatamente porque aqueles espaços tinham que estar vazios. Ele tinha que estar constantemente adaptando. E aí, nesse ponto, eu acho que entra o modelo que mais ou menos é o seguinte, né? Não é o suficiente vestir a camisa, eu preservo os tatuados. É fácil de destruir. Cultura É difícil construir e fácil muito difícil de acabar. Destruir. São anos e anos e anos de consistência, coerência e seguir a risca o que você está colocando na parede. E é uma coisinha para você destruir esse trabalho. Quem é pai e mãe sabe, é o melhor exemplo para ver como a gente falha como empresário muitas vezes, né? Como líder. Eu lembro do meu filho pequenininho andando de carro, aí ele aprendeu os números. E ele, pai, é 80 km por hora a placa, por que o carro tá 100? E aí nessa hora tu faz o quê? Nessa hora eu tive que baixar e dizer, desculpa, não tinha visto. Porque se eu disser, não, dá para fazer, filho, eu tô acabando com a cultura do meu filho. Eu acho mais do que eu falar, Flávio, acho que o ponto do Alexandre foi muito importante, porque todos os empresários se deparam com essa situação. Do profissional que bate performa, meta, mas ele é desagregador. Está desalinhado com a cultura. Perfeito. E a minha pergunta até, Alexandre, você já passou por isso? E se você passou, como é que você lidou com essa situação? É muito difícil, muito difícil. Porque assim, os caminhos, o certo e o errado a gente sabe, não existe um problema de certo e errado, existe o certo e o fácil, geralmente. O certo e o cômodo, esse é o grande dilema da vida. O cômodo é deixa o cara lá fazendo meta, eu preciso desse dinheiro. E o cômodo, fácil. E o certo é você tomar a decisão dura de trocar o cara. Então, claro que eu não preciso fazer isso do dia para a noite, sem preparo, mas assim, identificou que o cara não está na cultura, sem exceção. O cara é tóxico, sem exceção, começa a planejar uma sucessão. Tem cara que demorei 1 ano e meio para conseguir trocar, porque era um cargo muito, muito chave e eu realmente fiquei procurando 1 ano e meio. Recentemente fizemos uma questão dessa. Tinha problema de tudo quanto é tipo na área de comportamento, de liderança, de assédio moral com o pessoal. Mas aí conseguimos tirar.